Eu sou a Fernanda Soldatelli, tá começando mais um Shot 365. Hoje é quarta-feira, o meio da semana, passou rápido, você viu? Pra mim, quarta-feira é o melhor dia, sei que tem muitos que vão discordar, mas enfim, vamos parar de enrolação. Hoje é dia 3 de setembro de 2025 e eu falo tudo que você precisa saber pra ficar bem informado em poucos minutinhos. Vamos fazer aquela recapitulação de sempre pra você não ter muitas surpresas por aqui. A gente vai falar sobre o julgamento do Bolsonaro no STF, que começou ontem. E aí começou com um embate sobre soberania, delegações e provas da tentativa de golpe. Vou explicar um pouquinho melhor o que rolou nesse primeiro dia. Vamos também falar sobre Iago Dora, o novo campeão mundial de surf brasileiro, mais um para nossa lista. Vamos falar aí sobre Guilherme Del Toro, que emocionou Veneza com a sua nova versão de Frankenstein, que foi aplaudido em pé por 13 minutos. Quando foi a última vez que ficaram em pé por você por 13 minutos? Eu não me recordo disso, então. Bom, vamos fechar aí, ó, nosso tópico, meu quarto tópico do meio aí. A gente vai falar sobre que o desmatamento é responsável por 75% das perdas de chuvas na Amazônia. E vamos aqui, agora sim, nossos 3 últimos tópicos. Vamos falar sobre a descoberta no Marrocos de um fóssil raro de dinossauro. A gente tem foto, tá? Se não sabe, a gente tá em vídeo, por favor, abra aí, me dê um oi, tudo bem com você? Bom dia. E aí vamos falar também sobre o Sex Pistols, que cancelou o show The Town, que rola agora nesse final de semana, e qual atração vai substituí-los. E terminamos com uma síndrome das pernas inquietas, que afeta o sono e pode começar na infância. Será que você tem? Não sabemos, vamos descobrir juntos. Então, se você ficou interessado, bora começar. Bom, vamos falar aí sobre o julgamento do STF, que teve início na terça-feira, ou seja, ontem. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus são acusados numa tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Até aí, todo mundo já sabe. A sessão começou com o relator Alexandre de Moraes ressaltando a força das instituições brasileiras e condenando a tentativa de coação ao jurídico e por parte de outros países, numa alusão indireta ao ex-presidente Donald Trump. Ex-presidente atual, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apoio ao Bolsonaro. Em seguida, os procuradores-gerais da República, Paulo Gonet, afirmou que o golpe estava em curso quando Bolsonaro e o ministro da Defesa convocaram a cúpula militar, defendendo a punição dos envolvidos. À tarde, os advogados dos réus começaram suas manifestações. A defesa do tenente Mauro Cid, delator do processo, buscou validar o acordo de colaboração premiada e negou que o ex-ajudante das ordens teria participado de qualquer articulação golpista. O advogado César Bittencourt chegou a afirmar que a presença física e função institucional não são crimes nem aqui nem na China, obviamente, em palavras dele, ao negar que qualquer ato ilícito de seu cliente. Já o advogado, deputado Alexandre Ramagem, afirmou que ele sequer fazia parte do governo quando os principais atos golpistas teriam ocorrido e questionou o uso de anotações pessoais como prova. Todos os réus negam a acusação da Promotoria-Geral da República e colocam os integrantes do núcleo crucial da organização Criminosos Armadas. Os crimes em julgamento incluem tentativa de golpe, abolição de violência do Estado Democrático do Direito e dano ao patrimônio público. Bolsonaro, que acompanha o julgamento de casa, alegando problemas de saúde, não compareceu à sessão. O julgamento deve se estender pelos próximos dias e é acompanhado pelas autoridades, imprensa e sociedade civil. E qualquer grande atualizações eu trago para vocês. Bom, temos mais um surfista mundial brasileiro. Muito legal, né? O Brasil tem um novo campeão do surf, Iago Dora, que venceu Griffin Colapinto na decisão do WSL Finals. Vamos falar em inglês pra ficar chique? WSL Finals. Gostou agora? Ficou chique, né? Tentei falar metade em português, metade em inglês, ficou tudo confuso. Em Fiji. E garantiu seu primeiro título da carreira. Líder da temporada, o curitibano radicado em Florianópolis, só precisou de uma vitória para levantar a taça, superando o norte-americano por 15,66 a 12,33, uma nota bem alta. Aos 29 anos, ele se junta ao seleto grupo de brasileiros campeões mundiais, ao lado de Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano Souza e Ítalo Ferreira. O final foi emocionante, marcado pela confiança de Iago, que virou a disputa com uma nota 8,33, em uma das melhores ondas do dia. Com a vitória, o Brasil soma agora 8 títulos mundiais em 11 anos. Gente, é muita coisa.
O próprio Griffin havia eliminado o Ítalo Ferreira na rodada anterior, impedindo um confronto 100% brasileiro na decisão. Mas até fica mais fácil pra gente torcer, eu acho, no caso. No feminino, a australiana Molly Picklum levou o título após 3 baterias com Caroline Marks. Iago comemorou ao lado dos pais da namorada em um momento de forte emoção registrado pelas câmeras. Ele agradeceu o apoio ao longo da carreira e disse que sentia alegria no título que chegou em Fiji. O feito reforça o domínio do Brazilian Storm na última década e coloca a Dora como um dos lugares mais importantes para o esporte. Legal, né? Bom, quando foi a última vez que ficaram 13 minutos em pé por você? Assim, só pra... Sabe? Eu acho que pra mim foi no parto. No máximo, meu pai, ele ficou em pé pra mim, né, esperando nascer, no caso. Por que eu tô falando isso? Porque Guilherme Del Toro finalmente tirou o projeto do papel que considerava quase religioso desde a infância. Ele fez a sua própria versão de Frankenstein. O filme, que estreou no Festival de Veneza, foi aplaudido por 13 minutos em pé e é uma releitura ambiciosa e sensível do clássico de Mary Shelley. Dividida em 3 partes, a obra propõe uma imersão emocional, tanto na perspectiva do cientista, Victor Frankenstein, vivido por Oscar Isaac, quanto na criatura, interpretado por Jacob Elord. A produção estreia nos cinemas em outubro e chega na Netflix em novembro. Del Toro investiu décadas nesse projeto, priorizando cenários reais e atuações intensas com um mínimo de computação gráfica. A troca de Andrew Garfield por Elliot, por causa da greve dos atores, não comprometeu o resultado. A atuação do novo protagonista tem sido amplamente elogiada. Ao lado de Mia Goth e Christopher Waltz, o elenco ajuda a construir um universo sombrio, tocante e artesanal, característica marcante da estética de Del Toro, também permeado pela Forma d'Água, de 2018. Apesar dos elogios sobre a direção e a beleza visual, o filme também dividiu opiniões. Enquanto Deadline e Hollywood Reporter exaltaram em a escala épica e a humanidade da narrativa, o The Independent criticou a sua falta de substância. Del Toro, por sua vez, afirma que o centro do filme não é a tecnologia, mas a essência que o ser humano em seus tempos extremos. Foi difícil essa. O filme também mostra personagens imperfeitos e o direito que temos de permanecer imperfeitos, ressaltou o diretor. Mas você tá... Meu Deus, eu tô... Não tô aqui mais. Você tá interessado aí em ver esse filme? Eu achei... Assim, né? Nem Jesus agradou a todos. Quem dirá o pobre do Del Toro? No mínimo, eu vou ver. Bom, essa notícia é bem triste, na verdade, mas um novo estudo publicado na revista Natural Communication apontou que o desmatamento já é responsável por 75% das reduções de chuvas durante as estações de seca na Amazônia desde 1985, ou seja, faz aí 40 anos. A pesquisa, liderada por cientistas brasileiros e estrangeiros, mostram que o corte raso da floresta teve impacto maior do que o aquecimento global na diminuição de perspectivas. Segundo os dados, ao menos 15,8 milímetros de chuva da estação deixaram de cair por conta da perda da vegetação. Além das quedas de chuva, os pesquisadores também identificaram um aumento médio de 2 graus da temperatura máxima na região. Desde total, 16,5% está diretamente ligado ao desmatamento, enquanto o restante se relaciona às mudanças climáticas globais. A ausência de árvore reduz a umidade e libera a atmosfera por evapotranspiração, intensificando o calor que é prolongado aí nos períodos de seca. Para Marcos Aurélio de Menezes Franco, professor da IAG-USP, o autor principal do estudo, os números são bem alarmantes. A Amazônia foi conhecida por altos volumes de chuva mesmo na estação de seca. Encontrar um impacto de 75% é muito surpreendente, afirmou. O resultado reforça a urgência de preservar a floresta e preservar as práticas de uso de terra mais sustentáveis. Bom, lembra que eu te falei que eu tô em vídeo? Agora é a hora que você abre e olha o que eu tô falando. Depois você pode voltar a fazer o que você tava fazendo, não é problema não. Mas só pra você ter a imagem, olha que legal aqui. Esse dinossauro peculiar. Você conhece? Eu não conhecia. Pois bem, cientistas encontraram no Marrocos um fóssil de um dinossauro mais peculiar já registrado. Vivendo há cerca de 165 milhões de anos, ele é o mais antigo representante conhecido por anquilossauros. É o grupo de dinossauros herbívoros com corpos protegidos por armaduras. Olha que bonitinho.
A espécie destaca por possuir espinhos ósseos fundados diretamente nas costelas, características inéditas entre todos os vertebrados vivos ou extintos. A nova descoberta foi detalhada na revista Nature e envolveu especialistas do Museu de História Natural de Londres e da Universidade de Birmingham. Segundo os cientistas, os ombros, em algumas espécies, teriam medido aí até 1 metro. Oh, meu Deus, me perdi tudo. Segundo os cientistas, os espinhos se estendiam por todo o corpo do dinossauro, incluindo o pescoço, os quadris, ombros, e algumas peças chegavam até 1 metro. Você tem noção? 1 metro de espinho? 1 metro. É enorme, gente. Esse bicho era... Meu Deus. Essa armadura inicialmente defensiva pode ter evoluído para desempenhar também funções de exibição e conquistas de parceiro. Olha lá. Será que foi aí que o Supla se inspirou? Talvez. A professora Richard Butler, que participou do estudo, classificou o nosso querido dinossauro como uma descoberta incrivelmente significativa, já que os paleontólogos ressaltou que o ineditismo da estrutura corporal do animal, apostando ainda que nenhuma outra espécie conhecida exibia um padrão tão semelhante. A pesquisa ajuda a entender como diferentes formas de defesa e exibição evoluíram no dicionário e a forma que reforça o potencial paleontológico, meu Deus do céu, da paleontologia. Gostaram? Ainda inexplorado no norte da África. Então fica aí essa imagem do nosso Supla de dinossauro. O Sex Pistols cancelou o The Town. Tá sabendo? Não tá sabendo? Bom, o Sex Pistols aí, ele estava confirmado como um dos headliners, né, do dia 7 de setembro, que a gente pode chamar de ser o dia do rock. Que é o primeiro domingo do festival, e será substituído pelo Bad Religion. Ele, na verdade, foi cancelado por motivos médicos, e na mesma noite a gente aguarda aí o show do Green Day. A decisão foi do vocalista Frank Carter, após receber recomendações médicas para não viajar para o Brasil, enquanto o guitarrista Steve Jones se recupera de uma fratura no pulso. O Bad Religion é um ícone de punk rock formado em Los Angeles, trará ao festival 4 décadas de história, letras politizadas e hinos como American Jesus e 21st Century Digital Boy. O grupo, liderado por Greg Graffin, não é Green Graffin, é considerado uma das bandas mais influentes do gênero, com mais de 5 milhões de discos vendidos e uma base de fãs fiel no Brasil. A substituição foi bem recebida nas redes sociais, com muitos chamando a troca de upgrade de milhões. Aí vai da sua opinião e do que você gosta de ouvir. O The Town 2025 acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up conta com nomes como Backstreet Boys, Katy Perry, Mariah Carey, Camila Cabello, Jessie J, Lionel Rich. Temos também Green Day, como a gente falou, e muitos outros. Os ingressos estão à venda pelo site da Ticketmaster. E partindo para o nosso último tópico. Eu disse que era rapidinho. Não era? Olha lá, mal acabou de dar vontade de sentir saudade. Bom, um distúrbio pouco conhecido é o síndrome das pernas inquietas, que pode afetar adultos e crianças. No caso da filha de Carla Dziankowski, vamos ficar com esse nome aí na cabeça, porque eu não vou repetir. Diagnosticada por 3 anos de insônia, cansaço e queda de rendimento escolar. A condição é caracterizada por uma necessidade incontrolável de movimentar as pernas em repouso, geralmente à noite, acompanhada de uma sensação de desconforto, como formigamento, dor ou ardência. Mas também, gente, imagina, você ficar mexendo na perna a noite toda, vai cansar mesmo. A síndrome tem origem neurológica, está ligada aos fatores genéticos e baixos níveis de ferro. Grávidas, pessoas com anemia ou diálise, ou até quem toma certos antidepressivos, podem estar mais propensos a desenvolvê-las. O problema é 2 vezes mais comum em mulheres e pode se agravar com a idade, mas também atinge em crianças e adolescentes. Mudanças no estilo de vida, como evitar álcool, açúcar, manter a cabeça ocupada e suplementar o ferro, costumam ajudar nos casos leves. Já nos casos mais graves, os médicos indicam medicamentos como gabapentina, pregabalina ou, a última instância, opioides em dose baixa. Especialistas recomendam procurar um médico, de preferência especialista em sono, ao notar os sintomas, especialmente se eles estiverem prejudicando a qualidade de vida. E, como sempre, por favor, procure um médico, não faça nada por sua conta, pequeno pigmeu. E é assim que a gente termina o shot de hoje. Que você tenha uma ótima quarta-feira. Quinta-feira eu estou de volta.
tá bom? A gente se vê aqui na quinta. E se você quiser saber isso e muito mais que a gente posta nas redes sociais, é só seguir a gente, @shot365_. E eu te espero amanhã. Até lá!